A ida do ministro à Câmara ocorreu após ele faltar 2 vezes neste mês a audiências na Comissão de Segurança Pública para as quais havia sido convocado. Então, a participação, a ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, a essa convocação era obrigatório. No colegiado, o ministro falou sobre as imagens de câmeras de segurança do Ministério da Justiça no famoso 8 de janeiro, suposta interferência na Polícia Federal, cortes orçamentários para 2024 em ações de prevenção de criminalidade e também sobre esses ataques que estão ocorrendo no Rio de Janeiro. Nossa equipe separou um trechinho da fala do ministro da Justiça hoje, mais cedo, lá na Câmara, do Flávio Dino, sobre especificamente essas questões que estão ocorrendo lá no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas. E um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano, e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Em relação... E o deputado federal mais votado do Brasil na última eleição, o mineiro Nicolas Ferreira, também fez algumas considerações sobre a presença do ministro hoje lá na Câmara Federal. Vamos acompanhar agora um trechinho da fala do deputado federal Nicolas Ferreira sobre o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Sobre isso, Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei que são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Minutos. 5:07, Regiane Guzoni Meister, 40 segundinhos, e o Flávio Dino, ele ainda acumula 4 pedidos de impeachment após embates com a oposição. Pois é, Dino está faltando com respeito com a população no geral e não dá explicações a respeito de vários pontos citados aí, né? Eu vou repetir um deles aqui, que são as imagens do dia 8. Interessante que precisou 35 ônibus serem incendiados e uma parcela da população ficar em pânico no Rio de Janeiro para ele aparecer. Ele precisa dar justificativas e ter uma ação bem forte para conter o que está acontecendo no Rio e não se espalhar no Brasil inteiro. Francês, 40 segundos. O ministro Flávio Dino é uma mala que eu disse que deve cair até meados do próximo ano, mas me parece que ele vai cair antes. Ele já acumula adversários, oponentes, mesmo dentro do próprio PT. Por conta dele não ter feito nenhum plano de segurança para a Bahia, e demorou 10 meses para fazer isso, que a Bahia virou o que está.
No caso específico dos médicos que foram assassinados no Rio de Janeiro, tinha sido pedida a Força Nacional e ele negou, inclusive, um dia antes. E depois ele aceita que entreguem 4 presuntos lá como culpados pela morte dos 3 médicos, e ninguém fez investigação e não chegaram e não vão chegar os mentores do crime. O Flávio Dino deve perder nos próximos dias a parte de segurança, vão rachar o ministério Edivaldo dele. Magro, ele 40 vai falar, segundos. ficar muito mal no Ministério da Justiça. Eu acho que faz parte da presença do ministro, né, nessa comissão, tanto essa comissão de fiscalização quanto na comissão de segurança. Ele vai lá, ouve, aí a oposição faz aquele discurso raivoso, que é natural, esse embate é típico. Acho que segue a rotina da pauta da Câmara e do governo nessa relação. Aí meus colegas fazem essas coisas aí, tem 4 inquéritos, tem 3 inquéritos abertos na questão da morte dos 3 médicos, nenhum deles ainda conclusivo, não tem nada esclarecido sobre aquele episódio. Já estava lendo, inclusive, hoje sobre esse assunto, é bem mais complicado do que aparenta ser, essa questão de chamar ser humano de presunto, eu acho tão agressivo isso. Essa expressão tem uns 40 anos aí, lamentável, mas nesse Presunto em espanhol é presumido. Mas você falou exatamente falando de ser humano. Presumido. Mas assim, em tese, segue o caminho, não tem nada de novo nesse debate aí. E se o ministro cair, deve cair para cima, virar um ministro. Emerson Celestina, é isso mesmo? O Flávio Dino vai ser o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal? 40 segundos. Não, é esse discurso raivoso a qual meu colega se refere aqui, né, é com dados, né, dados da segurança nacional, né, a diminuição de apreensões de drogas, né, e é um tema salutar que a gente está trazendo quase todo dia aqui, é segurança pública. Então, esse discurso raivoso, né, do futuro presidente do Brasil, o Nicolas Ferreira, da população em geral, da maioria da população de bem, está preocupada sim com a segurança, né, de sair nas ruas, porque as pessoas de bem estão sendo desarmadas e o narcotráfico está sendo armado com armas potentes que nem a polícia tem. Então, esse tema não é de raiva, né? É um tema que tem que ser dito, tem que ser resolvido, e essas coisas geram discórdia entre Rogério Calazans, direita e esquerda por causa do ódio, o amor. Doutor Rogério Calazans. Olha, o Flávio Dino, ele é muito arrogante, né? Eu acho até que ele tem uma boa formação jurídica, mas ele é muito arrogante. Eu acho que ele faltou com respeito hoje, a forma, o tom que ele conversa com os deputados. Às vezes ele é agredido também, mas ele tem que entender a posição dele. E ele tem que mostrar resultados. Se é balela essa conversa, dizer que não compareceu antes e está comparecendo agora porque tem um relatório de segurança, ele só foi agora por causa da situação do Rio de Janeiro. E não é só o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro, é a Bahia, tomado pelo crime. Ele tem que mostrar esse serviço, política pública efetiva de combate ao crime, e não esse monte de conversinha aí.